Paz, hoje a gente vai falar sobre a questão de interpretação do Antigo Testamento, se o Antigo Testamento é para nós ou é para israelita. Aí tem uma pergunta e uma dúvida muito grande, como é que a gente interpreta as promessas do Antigo Testamento, como é que nós olhamos a atual Israel, principalmente no que está acontecendo hoje em dia, na guerra ali de Israel e Palestina. Eu vejo muitas postagens favorecendo Israel, apesar dos claros atos de crueldade. Algumas a gente entende, ou tenta entender que é guerra, e outras é complicado. Mas eu não vou falar nessa questão polêmica, porque o que Israel faz, isso é Israel. O que eu vou falar sobre a questão da interpretação do Antigo Testamento? Eu vou pela lógica bíblica do que funciona, do que está acontecendo. Primeiro, eu já vou declarar de início: é errado assumir que o Antigo Testamento é para Israel e o Novo Testamento é para a igreja. Não existe essa divisão. Não existe essa divisão no Novo Testamento. Primeiro, porque Jesus usa o Antigo Testamento começo, meio e fim. Segundo, o Novo Testamento foi feito depois de muitos anos. E a igreja tinha só uma Bíblia, o Antigo Testamento. Então, se o Antigo Testamento é só para Israel, a pergunta é o que fez da igreja primitiva. A igreja primitiva só tinha o Antigo Testamento. Jesus só tinha o Antigo Testamento. O que nós temos hoje do Novo Testamento são o que Jesus fez, serve para nossa disciplina, correção e repreensão, como diz as Escrituras. Mas a gente precisa entender que o Antigo Testamento é para a igreja. E uma das formas que a gente precisa entender disso é entender a posição da igreja. Quando nós entendemos que Israel atual é a Israel que Deus continua como considerando o povo de Deus, nós não vamos entender que o Antigo Testamento é nosso. Gálatas, Romanos, Bíblia, capa a capa, pelo menos do Novo Testamento, deixa muito claro, e principalmente se você está vendo meus estudos em Apocalipse. A Israel verdadeira não é a Israel na carne. É o que Paulo disse em Romanos 2. Não é a Israel escrava, que ainda continua na lei. A Israel verdadeira são os remanescentes, são aqueles que creem, seguem e professam a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias prometido da tribo de Judá. Se você não crê no Messias, você não continua como povo de Deus, assim como o samaritano não continuou sendo povo de Deus depois que se envolveu com Babilônia, mudou Jerusalém para Samaria. Então a gente precisa colocar isso na cabeça. Você que está orando por Jerusalém, desculpa, por Israel agora, ore para eles como um povo, um grupo étnico, da qual se chama judeus. Não olhe eles como o povo da promessa. Senão, Deus está jogando os dois lados do time. E não tem como fazer isso. Não tem como falar que eles são o povo de Deus e ao mesmo tempo falar que nós somos o povo de Deus. Não tem como, gente. Ou nós somos o povo de Deus, ou eles são o povo de Deus. Deus não tem dois povos. Entendeu? Quando a gente lê no Novo Testamento, é muito nítido que aqueles que obedecem e fazem a vontade do Senhor é que são considerados o seu povo. Romanos lida muito sobre a questão da fé. A salvação vem pela fé. Assim como Abraão foi salvo não pela lei, não por ter Israel, porque Israel nem existia como nação. Ele foi salvo pela fé. E isso, ele foi feito promessas de que todas as nações seriam abençoadas nele. A promessa de que os gentios entrariam nesse grupo de salvos, de povo. Aliás, a função de Israel, da qual ela falha do início, meio, fim, é de proclamar o Senhor e fazer das nações adoradores a Deus. Mas Israel falha porque, em vez de proclamar a Deus, ela acaba se envolvendo com as nações e acaba pecando, caindo. Aí onde Deus fala que ele tem que dar um coração novo.
tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, onde há a promessa em Joel de que ele vai derramar o Espírito sobre todos, onde há a promessa já desde Gênesis que Deus ia salvar as pessoas. E a lei serve como aio, a gente vê isso em Romanos também. Então, a grande pergunta é, e Romanos 11 que fala sobre aquele povo. Lembre-se de que Paulo está falando de que o grupo dele daquela época que ainda estava ouvindo sobre Cristo, ele gostaria de salvar a ponto de considerar-se anátema. Mas em nenhum momento ele fala que aquele é o povo de Deus e a igreja não. Muito pelo contrário, ele passa Gálatas falando que não. Até que quando eles queriam se circuncidar, Paulo fala não, porque não é isso a salvação. Ele estende a salvação a gentios. Se fosse Israel o povo apenas, ele nem faria isso. E assim por diante. Então, a interpretação do Antigo Testamento, ela precisa ser olhada como o cumprimento, como promessas e escrito para nós, para a igreja. Ela não está ali escrito para Israel. Sim, o que aconteceu ali é para Israel, no sentido do Israel do Antigo Testamento. Quando o Israel do Antigo Testamento leu, eles estavam ali, eles estavam pensando, opa, aqui aconteceu isso, isso, aquilo. E isso, segundo Lucas 24, nas palavras de Jesus, deveriam apontar para ele. E quando eles não estavam querendo no Messias, ele não falou assim, tudo bem, não tem problema, vocês continuam sendo o povo de Deus. Ele falou, não, para de ser besta. Eu tô falando essa linguagem, mas deu a entender. Ele fala nécio. Ele falou, tudo aponta. Lei, poesia, profetas, tudo aponta para Jesus Cristo. E quem tá em Jesus Cristo é essa igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós não podemos olhar ela pensando assim, não, isso aqui é promessa para Israel. Lá nos últimos dias, no fim dos tempos, Deus vai cumprir isso em Israel. Não, meu filho, disso aí vai cumprir em você. Você é a igreja, você é Israel. A Nova Jerusalém não está prometida para Israel étnica, está prometida para você. É só ler Apocalipse 21. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, como é que a gente precisa interpretar? Primeiro, interpretar que ela serve para nós não quer dizer que a gente vai simplesmente jogar o contexto do que aconteceu. A gente vai ler Gênesis dentro do contexto de Gênesis. A gente vai usar os recursos da homilética, a gente vai. Da hermenêutica. Nós vamos tentar entender o contexto, nós vamos tentar entender as línguas originais, a cultura, geografia, tudo que precisar. Isso não deixa de ser válido. Mas o que nós não vamos fazer é começar a jogar isso aqui para Israel que tá ali fazendo guerra contra a Palestina. Não, isso não é povo de Deus. O povo de Deus é você. Se você tá com crise de identidade, leia a Bíblia. Eu quero te assegurar que tudo que foi escrito, como diz ali na palavra, foi feito para o teu ensino. E foi feito como guia para você, para ensinar você. Então, quando a gente está lendo o Antigo Testamento, a gente vai ler dentro do contexto, mas a gente vai ler sobre a ótica de que nós vamos encontrar Jesus aí. É um princípio de hermenêutica que às vezes pode ser complicado, porque algumas pessoas, eles olham daí o Antigo Testamento e tentam encontrar cada palavrinha Jesus. Eu acho que isso é válido, que tudo realmente aponta para Cristo, mas a gente precisa também olhar princípios de hermenêutica. Quando eu estou ali, por exemplo, agora eu estou em 1 Samuel 8, israelitas pedem um rei. Eu não vou falar que esse rei é Jesus. Eu vou olhar que eles realmente queriam um rei físico. Vou tentar interpretar o que estava acontecendo. O que está escrito ali, o que Deus quis comunicar. Porque a gente precisa entender que quando Deus escreve a palavra dele, tem um efeito imediato para o povo da época. Senão, para que seria escrito se fosse tudo para nós? Mas ao mesmo tempo, existem aplicações cíclicas, no sentido de que Israel pede um rei porque eles não querem confiar em Deus. E o que é aquilo? Aquilo acarreta de que eles são subjugados pelos reis humanos e carnais. Mesma coisa, a gente pode entender que para Israel isso não é bom, para nós também não é. Então aí tem um princípio. Toda vez que a gente quer deixar Jesus fora do trono, deixar de Jesus e querer colocar confiança em homens, em poderes, nós também vamos sofrer, porque eles são falhos. E o que diz lá em Jeremias, maldito o homem que confia no outro homem, que faz o do homem seu braço forte. Então a gente precisa olhar nesse olhar, entender dessa forma.
Eu achei isso necessário, principalmente de fazer esse vídeo, porque muitas vezes surgem essas dúvidas, e como eu estou em Apocalipse, o Apocalipse usa muito o Antigo Testamento. Tanto, na verdade, o Novo Testamento usa bastante o Antigo Testamento, de novo, porque eles não tinham o Novo Testamento. E às vezes a gente olha e fala assim, tá, mas se ele tá usando o Antigo Testamento, o que que acontece com o Antigo Testamento? Como é que a gente aplica pra nós mesmos? Então, minha dica, primeira coisa, leia o Antigo Testamento dentro do seu contexto. Segundo, aquilo que o texto tá falando, ele não vai falar coisa nova. Eu sempre falo isso. Tem gente que vai ali, procura o texto e começa a inventar coisa que não tá no texto e o texto nunca quis transmitir. Se nós queremos não ser tidos como mentirosos, nós precisamos interpretar o texto da forma correta. Então, se ali Deus está falando sobre celebração, ele nunca vai falar de uma nova celebração. Ele nunca vai falar de um outro tipo de celebração. Ele nunca vai falar sobre uma celebração de hoje em dia. Ele tá falando sobre algo daquele tempo. E a gente precisa pegar o princípio. Isso eu deixo bem claro para você. Por exemplo, você não vai apedrejar alguém hoje em dia. Qual é o princípio desse? A gente pode pensar assim, naquela época era para destruir o pecado. Não podia ter pecado no meio do povo de Deus. Paulo já deixa bem fácil para vocês. Em 1 Coríntios 5, a igreja tava com um cara que tava namorando, dormindo com a madraça dele. O que Paulo fala? Apedreja. Não, porque não era o que era feito. Ele fala assim: retire do vosso meio o mal, entregue para Satanás para que a alma seja salvo, né? Entregue o corpo para Satanás para que a alma seja salvo. Hoje em dia, o que nós fazemos? Nós excluímos do hall de membros, nós excluímos da igreja, da comunidade, até que a pessoa se ajeite. Entendeu? Então é assim que a gente faz com o Antigo Testamento. Espero que isso tenha ajudado você. Se você tem mais dúvidas sobre a questão de Israel, como é que ela funciona hoje em dia, quem é Israel, já a dica de que nós somos a Israel verdadeira, porque nós cremos no Filho de Deus como nosso Salvador, o único acesso ao Pai. Nós cremos que as promessas da Bíblia são para nós, porque nós cremos em Deus, nós cremos no Filho, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda e nos ensina. Então, essa ajuda aí já é uma dica se você tiver mais dúvidas. Pode falar comigo. Deus abençoe.